sobe das nações. Duas mulheres ali chegam chorando, de frente àquele rei, logo foram falando. O vivo é meu filho, dela é quem morreu. E a outra também diz, esse filho meu. Que chama e meu cheio quando eu acordar. E a aliança daquela porta já estava. Por isso, rei, te peço, julgue ao meu favor. Deus sempre é fiel e na mãe sabe a dor. E o rei disse, essa criança vou voltar. E a verdade do filho a cada mãe vou entregar. E uma espada afiada que desenhou. E uma daquelas mulheres suplicando, então falou. Entregue o meu filho, melhor que deve morrer. Salomão se levantou e o veredito fez saber. Entregou o menino, aquela noite se emocionou. Sonho de um amor de mãe, queria talvez se não. Glória a Deus, meus irmãos, boa noite. Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Estamos, irmãos, aqui nesta tarde para fazer uma noite com Deus. Estivemos de manhã em um propósito, num café com Deus. E agora nós sabemos que muitas pessoas saíram do seu trabalho. Na verdade, às vezes você na correria não tem tempo de meditar na palavra do Senhor, ou está aqui na internet. E sabemos que a internet é uma excelente ferramenta para estarmos alimentando o povo de Deus e também pregando a sua palavra. Amém? Deus abençoe o Jonathan Henrique. Paz do Senhor, meu filho. Tudo bom? Jonathan Henrique, nosso amigo aí do Campo Limpo. Deus abençoe também, aleluia, o Davi Sutil também está aqui. Deus abençoe, Davi Sutil. Glória a Deus, aleluia. Quero louvar a Deus, irmãos, por sua vida. Amém? Daqui a pouco iremos estar liberando uma palavra de Deus para a tua vida. Separe esse tempo para você meditar na palavra do Senhor, para você se derramar perante a palavra do Senhor. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Terminando a live, separa um tempo também para você buscar a Deus no teu secreto. Amém? Porque às vezes ficamos expostos, nas redes sociais e esquecemos também que tem milagre que Deus faz de porta fechada. Isso mesmo, milagre que o Senhor faz também nos nossos bastidores e no particular. Mas nesta noite, agora é 18h33, o Senhor liberou uma palavra sobre o meu coração e eu quero liberar essa palavra para você. Ora, afinal, você é uma brasa viva tirada do altar de Deus. Você é uma brasa viva tirado, do trono de Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor. Iremos meditar nesta noite em Ezequiel, capítulo 10, em Zacarias, no capítulo 3, e também em Isaías, no seu capítulo 6. 3 palavras, 3 textos, 3 referências que fala sobre as brasas vivas do altar de Deus. Amém? Você crê que você é uma brasa viva? Você é uma brasa viva na presença do Senhor. Não aceite menos, irmãos, do que ser inflamado pela presença do Espírito Santo de Deus. Não aceite a frieza espiritual, aleluia, mas que teu coração venha queimar com esta brasa perante a presença do Senhor, que o Espírito Santo venha inflamar a tua alma para que você venha sempre estar avivado na presença do Senhor. Amém? Quero orar com você nesta noite. Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Orava de manhã, à tarde e à noite. Hoje,
Muitos não têm esse costume. Todos os servos do Senhor, Josué, Neemias, eles buscavam o Senhor de dia e de noite. E aí se torna a palavra constância, não é verdade? Às vezes a gente na correria, no frenesi do dia a dia, não temos tempo de buscar a presença do Senhor, mas que bom que você parou. Que bom que você parou alguns minutos para ouvir a palavra do Senhor. Fica aí, não saia daí não, irmãos. Tenha paciência, para de rolar aí, né, na sua For You, porque Deus tem uma palavra de esperança para o teu coração. Ore comigo nesta noite, amém? Se você estiver sentindo algum tipo de dor, o Senhor tem o poder de te curar, o Senhor tem o poder de visitar a sua alma, visitar a sua mente, visitar o teu coração. Ou talvez você está numa UPA, tomou remédio, o remédio já não está mais fazendo efeito. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que uma injeção de ânimo, uma injeção espiritual, o Senhor hoje vai enxertar nos porões da tua alma. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a dupla Jacso e Vera, sempre estão aqui fazendo live também, aleluia, mas live abençoada, irmão. Nossos amigos aí do ABC Diadema, temos muitos amigos, glória a Deus, aqui nas redes sociais. Mas vamos orar ao Senhor nesta noite para que a gente entre na palavra do Senhor, porque tempo hoje em dia é diamante, irmãos. Tempo hoje em dia é precioso, e um dia Deus vai cobrar a gente pelo tempo que a gente dizia ou diz que não temos para o Senhor, mas temos tempo de ficar na internet 24 horas. Que bom que você separou esse tempo para estar ouvindo a palavra do Senhor. Ore comigo nesta noite. Pai querido, Pai eterno, poderoso, doce, glorioso, Espírito Santo de Deus, quero te louvar, Pai, te exaltar, Pai, nesta noite, Senhor. Oh, Jesus, obrigado, meu Pai maravilhoso, pela tua presença. Obrigado, meu Deus maravilhoso, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, meu Pai, por o Senhor, meu Pai, estar conosco, meu Pai, inflamando o nosso coração para que a gente, Pai, venha sempre estar, meu Pai, aqui nas redes sociais, nos altares, nas ruas, nos congressos, nos cultos, Senhor, pregando de graça, liberando, Pai, a tua palavra, Senhor. Senhor, visita, Pai, cada um, Pai, que nesta noite, Senhor, está, Senhor, nesta live, Pai, na tua presença. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, cura o enfermo, Senhor. Sara, Senhor Deus maravilhoso, esse teu filho, essa tua filha que necessita, meu Pai, de um milagre, Senhor. Se houver alguém, meu Pai, me assistindo agora, Senhor, e está, Senhor, com algum tipo de dor na alma, cura, Senhor, pelo poder que é no teu santo nome, Senhor. Visita agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Vai visitando, Pai, os teus filhos, Senhor, aqui nas redes sociais, ó Deus. Vai visitando os teus adoradores, vai visitando os teus levitas, vai visitando, meu Pai, os teus obreiros, vai visitando quem também não é cristão, Senhor, que vai entrar nesta live para ouvir a tua palavra, Senhor Deus maravilhoso. Almas têm se rendido, Senhor. Almas, Pai, têm sido alcançado, Pai, através da tua palavra, Pai maravilhoso. Oh, poderoso, glorioso, eterno Deus. Fica conosco, Santo Espírito. Usa, Senhor. Ajude-me a usar, meu Pai, a internet, Senhor, como um veículo, Senhor, uma ferramenta boa, agradável para pregar a tua palavra, alimentando as almas que necessitam de um alimento e também pregando a tua palavra. Aqueles, meu Pai, que necessitam, meu Pai, de ouvi-la, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vai curtindo, compartilhando esse trabalho, amém? Sentindo o coração, me siga aí, amém? Clica aí no botãozinho do lado, no coração que está ao lado aí, nos siga para que você venha estar atento quando a gente estiver fazendo live
Nossa live é 100% Bíblia, irmão, 100% palavra, 100% direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não costumo fazer lives aleatórias, mas Deus põe no meu coração para eu fazer. Como eu não tenho agenda, poderia estar assistindo novela, poderia estar assistindo uma Netflix, mas coisa boa é estar pregando a palavra do Senhor aqui na internet. Até porque aqui na internet existem muitas coisas boas, mas também existem muitas coisas que não edificam. Então, é uma excelente oportunidade de estarmos pregando a palavra do Senhor. Amém? Vamos para a Bíblia. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, no capítulo 10, versículo de número 2. Veja o que diz a palavra do Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 10, versículo de número 2. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas e até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubim, e espalha sobre a cidade. E ele entrou às minhas vistas, e os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e tinha uma nuvem no átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor. A palavra glória no original é kavod. Shekinah é presença e kavod no hebraico é glória. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para encher a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu ao átrio exterior, como a voz de Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Sabemos que Deus, Ele é fogo consumidor. Sabemos que o trono de Deus, segundo Isaías, no capítulo 6, existe brasas vivas no altar de Deus. Quem não se lembra de Isaías, no capítulo 6, onde o profeta, ao determinar ir para a casa do Senhor, em um dia com o coração aberto, diferente, em um dia onde morre alguém que dava acesso a ele, a entrar na casa do Senhor, o rei Uzias, ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Interessante que Moisés disse que quem ver Deus, este morreria. No entanto, Deus passou de costa para que Moisés não morresse. Então, teólogos afirmam que quando Isaías vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, Isaías ele vê Cristo, Jesus, no trono, como Estevão viu o Senhor Jesus assentado à direita de Deus. Isso mesmo, o leão da tribo de Judá. Guarde isso, quando Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele viu Jesus, irmãos, assentado, como Jesus apareceu também na Babilônia. Você sabia que Jesus ele foi na Babilônia como o quarto homem da fornalha, no meio do fogo? Isso nós sabemos que se chama cristofania ou teofania, aparição de Deus, aparição de Cristo no Antigo Testamento. E nós sabemos que quando o profeta ele chega na presença do Senhor, ele se lembra que ele era um pecador. Ele tinha apontado 6 ai de vocês que bebem, ai de vocês que julgam, ai de vocês que compram terrenos, herdades e herdade, ai disso, ai daquilo. Mas quando ele se depara com a kevod, com a glória de Deus, com a Shekinah, com a presença do Senhor, ele diz: ai de mim, que vou morrer, vou perecendo, e os meus olhos viram o Senhor. Então o anjo lá do altar pega uma brasa viva, estamos falando de brasa viva, com uma tenaz. O que é uma tenaz? É um alicate gigante,
A tenaz ela é usada em forjarias, onde o aço, o metal, ele é forjado em 1000 graus centígrados. Então, para que a gente venha pegar, tem que ser com uma tenaz, um alicate gigante. Então o anjo pega essa tenaz, pega a brasa viva e coloca na boca do profeta. Fogo na boca do profeta, fogo nos lábios do profeta, porque todo profeta, ele precisa ter fogo na boca, fogo nos lábios, porque o fogo na boca do profeta queima toda a impureza. O fogo na boca do profeta queima toda acusação de julgar. Deus ali, ele tratou com Isaías e ele disse, o 7º ai de mim, que vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor. Então o Senhor disse para ele, você não vai morrer, profeta, primeiro, porque você teve a ciência que você também é um miserável pecador. Você não é melhor do que ninguém, mas você também é um pecador, Isaías. Interessante, irmãos, que lá do céu a Trindade responde, eia, quem iremos enviar? Quem enviaremos? No plural, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Então, Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim para ser um enviado de Deus. Até aqui na internet, para ser uma boca profética do Senhor e fazer a diferença, primeiro, você tem que passar pelo processo de purificação. O fogo de Deus precisa estar sobre a tua boca, sobre o teu coração, sobre o teu altar. Nesta noite, Deus está espalhando brasas vivas sobre a tua vida. Em Ezequiel, no capítulo 10, nós vemos o Senhor, numa visão, ordenando os anjos para pegar brasas vivas do altar e espalhar sobre a casa, e espalhar sobre a terra. Em outra passagem você vai ver que as brasas vivas eram colocadas na casa do Senhor, e as brasas vivas eram colocadas nos escolhidos. Você é um escolhido, você é marcado, uma brasa viva na presença do Senhor. Ou seja, a brasa viva do Senhor no livro de Ezequiel é a presença do Senhor. Nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Sendo Deus um fogo consumidor, Deus, irmãos, não pode lidar com fogo estranho, porque existem muitos fogos estranhos na casa de Deus, aqui na internet, em muitos lugares, o fogo estranho, né? Como diz lá de Nadab e Abiú, na verdade, fogo que não era tirado do altar, fogo que não era um fogo de Deus. O fogo estranho faz você pular, faz você rodar, faz você falar em línguas, faz você, muitas das vezes, estar no culto todos os dias, mas você não tem transformação, mas você não é transformado pela presença do Espírito Santo de Deus. Quando Mateus, no capítulo 3, versículo 11, diz que o Espírito Santo nos batizaria com o seu poder, né, com fogo. Esse fogo, irmãos, é o fogo purificador. Esse fogo é o fogo que purifica o pecado. Esse fogo é o fogo que traz santidade. Esse fogo é o fogo que nos separa para Deus, irmãos. Quando Deus nos batiza com este fogo, o fogo de Deus, irmãos. Se eu falo palavrão, eu já não vou falar mais. Se eu ouvo música do mundo, se eu ouço, né? Eu ouvo, foi terrível, né, irmão? Meu Deus, que português. Se eu ouço músicas seculares do mundo, Deus vai purificar os meus ouvidos, Deus vai purificar a minha boca, porque o fogo do Espírito Santo, ele não mata, mas ele purifica, ele queima as impurezas, ele nos torna uma pessoa melhor, e vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Então todo crente que é batizado com o fogo do Espírito Santo de Deus, ele é diferente. Ele tem uma mensagem diferente, ele adora diferente, ele louva diferente, ele é cheio da presença de Deus. Pode estar pregando na internet, no meio da rua, para uma pessoa, para 1000, a mensagem é diferenciada, irmãos. Por quê? Coisa triste é estar ouvindo uma pessoa que não tem a presença do Espírito Santo de Deus e nem a presença do fogo de Deus, ou seja, não passou pela fornalha, não passou pela purificação, não passou pela provação de fogo, porque todos aqueles que passam pela provação de fogo são diferenciados, não como os bambambam, mas no mundo espiritual.
tem contato com Deus, não vai julgar, porque entende que é um miserável pecador e está de pé por causa da graça, favor imerecido, misericórdia. O que é misericórdia? Tirar a miséria do meu coração, miséria de miséria, corde de cordial, ou tirar a miséria do coração do próximo. Isso é ter misericórdia. Quem é nascido do fogo possui essas características. Veja, Zacarias, capítulo 3. Preste atenção nesta mensagem. Vamos agora para o livro do profeta Zacarias, capítulo 3. E me mostrou o sumo sacerdote Josué. Este Josué não era o filho de Num, amigo de Caleb, mas era o filho de Josadaque, contemporâneo de Neemias, de Esdra, de Zorobabel. Pós-cativeiro, esse Josué, ele foi um sumo sacerdote na presença do Senhor. Ele lidava com o pecado do povo. Ele entrava no Santo do Santo para orar a Deus, para que Deus viesse perdoar os pecados da nação de Israel. Então, nesta visão de Zacarias, no capítulo 3, Deus mostra ao profeta Zacarias o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Nós sabemos que o anjo do Senhor, que foi mostrado aqui em uma forma visionária, ele é o próprio Cristo, como o anjo do Senhor que apareceu para Gideão, como o anjo do Senhor que apareceu para Sansão, como o anjo do Senhor que apareceu para Jacó, como o anjo do Senhor que se apresentava no Antigo Testamento, como o anjo do Senhor, o Senhor dos Exércitos, que apareceu para Josué. Então o anjo do Senhor estava naquele lugar, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor, para lhe acusar. Preste atenção. Esta passagem de Zacarias aqui é um tribunal de Deus, irmãos. Um tribunal espiritual. Estava Satanás como o acusador, como promotor. Estava Josué, filho de Josadaque, como réu, representando Israel, representando os cristãos nos dias de hoje, representando os nossos pecados. E estava também o anjo do Senhor ali, representando quem? Jesus, o nosso advogado, o nosso defensor. 1 João 2:1. Jesus Cristo é o nosso advogado, que nos purifica e nos defende de todo o pecado acusado por Satanás. Então, irmãos, esta passagem aqui mostra também lá Deus como um juiz no tribunal. Preste atenção. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? O que é um tição tirado do fogo? É uma brasa, é um pedaço de madeira. Sabe quando você faz uma fogueira? Você coloca a madeira e você tira e fica aquela parte escura e fica aquela parte chamuscada como um carvão. Isso é um tição tirado do fogo. Josué poderia estar sendo acusado, mas outrora ele já pegou fogo na presença do Senhor. Josué poderia estar sendo ali, denunciado por Satanás, mas os pecados que ele tinha praticado, a sujeira que estava na sua roupa, era mediante o povo de Israel, porque todo sacerdote tinha que entrar na presença do Senhor, remover as cinzas do altar, soprar. Depois de soprar cinza, irmãos, a roupa se enchia de sujeira. Ele tinha que sair, trocar a roupa, colocar vestes brancas e entrar de novo, acender a chama, para que o fogo viesse a se manter aceso continuamente sobre o altar e nunca viesse se apagar. Levíticos capítulo 6 fala desse processo. Então o próprio Senhor repreendeu Satanás, dizendo: o Senhor te repreenda, Satanás. Não é este um tição tirado do fogo? Ora,
Josué, vestido de veste suja, estava diante do Senhor. Então, falando, ordenou as que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele disse: eis que tenho feito com que passe de ti a sua iniquidade. O que é iniquidade? O pecado praticado muitas das vezes sem pedir perdão. Assim estava Israel perante o Senhor. Mateus 24:12, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Porque em muitos lugares o amor se esfriou. Porque em muitos lugares a gente não ama mais o irmão, não ajuda mais o irmão, por causa da iniquidade. A iniquidade tem se aumentado. Pecamos, não pedimos perdão, queremos acumular como uma fatura, mas se a gente não pede perdão, um dia a fatura chega. E um dia, aqui Jesus está sendo advogado, o advogado de Josué, mas um dia Jesus vai ser o nosso juiz. Então busque o Senhor Jesus hoje. Busque perdão pelos seus pecados hoje. Se arrependa-te hoje, porque hoje Jesus paga o seu salário. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. No passado, o salário era pago com alguns saquinhos de sal. Daí vem a palavra salário, sal, salário. Então Jesus disse: eu paguei o preço na cruz do Calvário pelo pecado dos meus filhos. Ou seja, se tiver arrependimento, se estiver na presença do Senhor, se aceitar as palavras que é pregado por esse humilde pregador aqui nas redes sociais, tem novidade de vida, tem mudança de vida, tem vitória sendo gerada, tem salvação de alma. Já pensou se a gente tomba hoje aqui na terra? Aonde iria morar a minha alma? Aonde iria descansar a minha alma? No céu ou no inferno? Existe um mundo espiritual, e é este mundo que eu estou pregando aqui, em Zacarias capítulo 3. Comecei com Ezequiel 10, Isaías 6 e agora Zacarias capítulo 3. Um tição tirado de fogo. Um tição tirado do fogo. Uma brasa viva tirada do altar de Deus. Então nós vemos aqui que o Senhor defende o sumo sacerdote Josué, dizendo: tenho feito com que passe dele toda a iniquidade, porque este é uma brasa viva, este já pegou fogo, este já queimou, este é cheio da minha presença, este é inflamado pelo meu espírito, este tem contado comigo. Oh, glória a Deus, irmão, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E o anjo continua dizendo: tira dele as vestes sujas e coloca vestes novas. Nesta noite, Deus tem vestes novas para você. Deus tem vestes novas para o teu ministério. Deus tem veste nova, aleluia, para a tua vida. Toma posse em nome do Senhor Jesus, aleluia. Zacarias capítulo 3, versículo 5. E disse eu: ponha-lhe uma mitra. O que é uma mitra? Chapéu que o sacerdote usavam, onde tinha um filactério escrito santidade ao Senhor. Põe nele uma mitra sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e o vestiram de veste nova, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué dizendo: assim diz o Senhor. Zacarias 3:7. Se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, também julgará a minha casa e também guardará os meus atos e te darei lugar entre os que estão aqui, ou seja, no mundo espiritual. Ou seja, na glória, irmãos, ou seja, na presença do Senhor. Você é uma brasa viva, você é um tição tirado do fogo. Há quanto tempo na presença do Senhor você não fala em mistério? O que é isso? Só rodar? Não, é bom demais rodar em línguas estranhas, em língua dos anjos. Há quanto tempo o seu coração não queima perante a presença do Senhor? Lembra de você há 20 anos atrás? Lembra? Eu lembro de mim, irmãos, há 20 anos atrás, aonde eu chorava ouvindo a palavra do Senhor, me derramava perante a presença do Senhor, e o meu pedido é que Deus nunca permita com que a frieza espiritual chegue no meu coração. A doença não pode te esfriar.
O desemprego não pode te esfriar. O tempo de crente não pode te esfriar. O pecado, se você pedir perdão, não pode te esfriar, porque Jesus te perdoa, Ele é o teu advogado. Você vai se esfriar se você ficar com os olhos abertos quando ir para a casa de Deus. Se você passar 24 horas aqui na internet e não parar um tempo para ouvir a palavra do Senhor. Como eu disse, preguei de manhã, estou pregando à noite e ainda é pouco perante o Senhor, porque os grandes homens de Deus meditavam de dia, de tarde e de noite. Deus nos dá 24 horas. E quantas horas eu tenho dado para o Senhor? E quantas horas eu tenho separado para fazer um devocional para o Senhor? Tenho tempo de ir para o shopping, nada contra, pode ir, leve a tua família, vá se divertir. Eu tenho tempo de andar com os meus amigos, ande mesmo com os teus amigos, irmãos. É na angústia que nasce os amigos que são irmãos. Eu tenho um tempo de jogar um futebol, jogue futebol, não é pecado. Eu tenho um tempo de fazer caminhada, ir para o parque. Eu tenho tempo de jogar videogame. Eu tenho tempo de assistir televisão. Hoje os streams, na verdade, os filmes, tá tudo facilitado. Um dia, guarde isso, Deus vai cobrar o tempo que eu falei que não tinha para buscar a presença do Senhor. A Bíblia diz, humilhar-vos perante as potentes mãos de Deus, para que a seu tempo o Senhor nos exalte. Queremos exaltação, mas não queremos nos derramar perante a presença do Senhor. Queremos as portas abertas, mas não queremos estar ao altar que foi quebrado dentro da nossa casa. Lembra aquele altar que o Senhor está te esperando? Ei, é noite de renovo. É noite do Senhor te lembrar. Você é uma brasa viva na presença do Senhor. Você não é um qualquer, você é um escolhido. E escolhido não tem escolha. Peraí, pastor, eu tenho o livre-arbítrio. Sim, irmão, você tem o livre-arbítrio. Mas aonde você for, Eita Deus! As marcas do Senhor vai estar sobre a tua vida. Aonde você for, a presença do Senhor vai estar sobre a tua vida, porque você é uma brasa viva, tirada do altar de Deus. Amém? Guarde esta palavra na tábua do teu coração, de graça com graça. Aleluias, é uma palavra direcionada, irmãos, para você se lembrar da onde o Senhor Deus te tirou. Deus me tirou do monturo. O que é o monturo? Lixo reciclável. Me colocou uma roupa nova, me colocou um turbante novo, tirou da minha boca o palavrão, a mentira, e me colocou para servir ao Senhor já há 26 anos. Porém, eu tenho que me converter todos os dias. Eu tenho que crucificar a minha carne. Eu preciso matar o velho homem que habita dentro de mim. Existe um impostor que mora dentro de mim. E quem mais eu alimento vai se manifestar. Esse impostor é o eu. Esse impostor é o velho homem. Martinho Lutero, em uma das suas frases, ele diz: quando eu me batizei, eu pensei que o velho homem tinha se afogado no batismo, mas não é que o miserável sabe nadar? Charles Haddon Spurgeon, ele disse que o pecado está casado com todo ser humano, a não ser que haja um divórcio espiritual e a gente case com Cristo para termos um relacionamento íntimo com o Senhor, porque o Senhor Jesus, ele é o noivo e nós somos a noiva, a igreja do Senhor. Ou seja, irmãos, não deixe a presença do Senhor morrer dentro de você. Não deixa os assassinos de fé, matadores de sonho, assassinos de esperança, não deixe, aleluia, de buscar o inflamar do Espírito Santo sobre a tua vida. Certa feita, houve um homem, ele é fundador da igreja metodista, John Wesley, fundador da igreja metodista, pegou fogo na sua casa. Esse texto está no livro Os Heróis da Fé, best-seller, conhecido pelos cristãos. Seu irmão, Charles Wesley, a sua família ali, esqueceu o menino dormindo e a casa começou a pegar fogo, começou a incendiar. E a história vai dizer que lá no meio da rua, eles vê um menino passeando no meio do fogo, que é John Wesley.
E eles olham e falam, meu Deus, o menino vai morrer. Então eles decidem fazer uma escada humana. Um subiu no ombro do outro. Juntos somos mais fortes. E quando eles foram pegar o menino John Wesley, que estava passeando no fogo, o menino estava intacto, sem nenhuma queimadura. Isso mesmo, semelhante a Azarias, Misael e Ananias, Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque John Wesley foi um tição tirado do fogo. Você é um tição tirado do fogo. Não aceite com que a frieza espiritual chegue na tua vida, no teu coração e nem na tua casa. Seja a diferença. Amém? Guarde esta palavra, escreva ela na tábua do teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe os irmãos aí que compartilhou a live, os irmãos que estão nos seguindo. Deus abençoe os irmãos que passaram aqui, né, na página. Também eu vi alguns nomes. Meu irmão Cochise, de Diadema, amigo mais chegado do que um irmão, saudade, começamos junto a buscar ao Senhor, a fazer a obra de Deus, né, Cochise? Por esses dias eu estava ouvindo a pregação do bispo Zé Bruno, aquele mesmo que saiu da Renascer, e a unção na vida dele está dobrada agora. Que mensagem ele pregou? Eu me lembro, irmão Cochise, que você disse que em um dia na Renascer de São Bernardo ele estava pregando, foi onde você se converteu. Esta mensagem ficou encravada no meu coração. Por quê, irmão Cochise? Você é um tição tirado do fogo. Você é uma brasa viva tirada do altar de Deus. Deus abençoe o irmão Jonatas, esteve conosco, também a minha esposa, a pastora Daniela Medeiros. Deus abençoe cada irmão que ficou comigo nesta live, a dupla Jacques e Vera. Eu vi até entre alguns cantores famosos aqui, irmãos, não vou mencionar o nome, às vezes passa, né, na For You, aleluia. Por quê? Porque você está sendo assistido. As redes sociais, ela é uma praça pública, aonde as pessoas te vê do jeito que você é, sem máscara, sem filtro, ou seja, aleluia, não adianta a gente colocar o Senhor é o meu pastor e nada me faltará lá nas redes vizinhas e no dia a dia a gente está ouvindo músicas mundanas, secular, com mensagem subliminar. Deus, ele tem ciúme. Deus tem ciúme. A Bíblia nos diz que Deus habita entre os louvores, no meio do louvor. E o mundo ensina que quem canta, os males espanta. Muitos cantores que estão no mundo sistemático, na Babilônia, no mundo do pecado. Você é do mundo, está no mundo, mas não faz parte deste mundo, porque você é regenerado, você é um peregrino, um cidadão do céu. Guarde isso, você está no mundo, mas o mundo não pode estar dentro de você. Seja a diferença. Vivemos numa época de escândalos, vivemos em uma época de falta de testemunho. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse, pregue. Agora vai um conselho para os meus amigos pregadores, e primeiro é para mim este conselho, pregue. Mas se possível, não use a palavra, as palavras, pregue. Mas se possível, não use as palavras, use o quê? O teu testemunho. Cuidado com o que você posta nas redes sociais, você que é líder, você que influencia as pessoas, irmãos. Não somos todos iguais. Lembra que Paulo disse para Timóteo, você é diferente, meu filho, eles podem, você não. Desperta o dom que há em ti. Um dia, e agora, irmãos, Deus está falando para os obreiros, o dom que você enterrou, Deus, ele vai cobrar. Um dia, o dom que você enterrou, Deus, ele vai pedir conta. Quantas pessoas queriam ser brasa viva como você, mas não são. Queriam pregar como você prega, mas não têm o domínio de guardar a palavra sem ter medo. Quantas pessoas queriam louvar como você louva e não tem, muitas das vezes, a unção do Espírito Santo, e ao invés de louvar, elas cantam, não é verdade? Mas você é um adorador em espírito e em verdade. Quantas pessoas queriam profetizar como você profetiza, mas ao invés de você profetizar as coisas que Deus manda,
como Jeremias, no capítulo 28, assim diz o Senhor, não pode mentir, não pode estar indo atrás de encantador, não pode estar indo atrás de necromancia, de mágicos. Hoje são muitos que vai atrás de reveladores de CPF, de RG, querem ouvir as mensagens que massageiam o ego. Um pregador disse que aplausos matam mais profetas verdadeiros do que perseguição. Quantas pessoas queriam ser apóstolo, tem o dom de abrir igreja, o dom de enviar pessoas, como você tem, mas ao invés de você abrir igreja, enviar pessoas, você fica construindo rios de dinheiro, templos e templos, enquanto almas estão perecendo, enquanto vidas estão sangrando, enquanto viúvas, desempregados, pais de famílias precisavam somente de uma cesta básica, e a gente fica construindo templos e templos luxuosos. Ah, meu Deus do céu, um dia a fatura vai chegar, irmãos, e esse dia está chegando. Você quer saber aonde tem os maiores dons? Você quer saber? Não vai na igreja, vai no cemitério. O cemitério é o lugar onde tem os maiores dons enterrados, as maiores riquezas enterradas, né, pastor Daniel Porto? É no cemitério. Lá tem o evangelista que nunca evangelizou no meio da rua. Meu Deus! Lá tem o presbítero que tem a unção na sua mão para colocar a mão no enfermo ser curado. Mas o presbítero quer ser itinerante, andar de um lado para o outro, mas não serve uma assistência aonde congrega. Lá tem o pastor que tinha tudo para ser um pastor de ovelha, mas se tornou um pastor de gado, um arrancador de lã de ovelha. Lá tem, como eu disse, um apóstolo que tem o dom de abrir igreja, como Paulo, o apóstolo Paulo, fundar igreja, visitar as igrejas, deixando Priscila e Áquila, deixando Timóteo, deixando Tito, mas não, ele abre para andar com seus carros de 1 milhão, 2 milhões, suas Porsches, não é verdade? Seus cavalos manga larga, suas barras de ouro. Um dia a fatura chega. Lá tem também, irmãos, o profeta que tinha tudo para ser boca de Deus na terra, um nabi do Senhor, mas se vendeu, se corrompeu, sentou na mesa de Jezabel, e na mesa de Jezabel ouviu as palavras do rei Acabe, e foi agradável aos seus olhos, e agora está sentado na mesa, comendo na mesa de Jezabel, ouvindo os conselhos de Acabe, ferindo os Elias da vida, os verdadeiros homens de Deus. Aleluia! Lá está o profeta que fere Micaías. Ei, não fira os profetas de Deus. Lá está o Ananias, mentiroso, que fere o Jeremias. Por isso que tem muitos profetas morrendo, irmãos, né? Por quê? Porque ficam mentindo na casa do Senhor. Lá está o Janes e Jambre. Quem são esses? Timóteo diz que são os obreiros de Faraó. Eles são imitadores de Moisés. Eles querem pregar igual Moisés. Eles querem seguir a liderança de Moisés, mas são encantadores, mágicos. Meu Deus do céu, mentirosos. E aí, quando morre, é o Senhor que vai saber aonde vai morar a alma, no céu ou no inferno. Mateus 10, 28. Não temais o homem, mas temais aquele que depois de matar tem o poder de fazer uma alma perecer no inferno. Mas eu tenho certeza que nesta noite Deus está despertando os profetas de Deus. Deus está despertando os evangelistas de Deus. Deus está despertando os pastores de ovelha, tipo Ezequiel 34. Deus está despertando os apóstolos enviados do Senhor. Deus está despertando as pastoras, ainda que seja muito polêmico, mas quem sou eu para julgar, irmão? Tem pastora que às vezes é mais usada do que eu, porque enquanto nós, os obreiros, estamos acomodados, Deus usa as mulheres e usa com a unção dobrada. Usa com a unção dobrada. Quem sou eu para questionar? Quem é você, vaso de barro? Quem é você, terra seca? Quem é você, palha seca, para julgar quem deve usar e quem não deve ser usado por Deus? Somos pó, somos barro. Se estamos respirando é por causa da misericórdia de Deus. Sim, é a graça, o favor que a gente não merece. Sim, quem somos, irmãos? Nos dias de hoje, somos miseráveis
miseráveis pecadores. Paulo vai dizer em Romanos 7:24, miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, isto sempre eu faço. Então mate esse velho homem que está dentro de você, ele está adormecido, aleluia. Não deixe ele se levantar, não deixe, aleluia. Neste mundo, a gente vem nu, como diz o livro de Jó, e nu a gente vai voltar. Ai dos avarentos, ai dos egoístas, ai dos narcisistas, meu Deus do céu, aleluia. Ai dos sofistas, ai dos guardadores de dinheiro. Dinheiro não foi feito para guardar no coração, mas foi feito para ser gastado com a obra, com a tua família. Sim, aleluia, ajudando o missionário, comprando um alimento bom da tua família, ainda que seja para andar de bom carro, de forma honesta. Glória a Deus por isso, o crente também precisa prosperar, mas isso não é regra. Porque Paulo ele aprende a lei do contentamento, adorar a Deus tendo tudo e também adorar a Deus não tendo nada. Sim, irmãos, que o Senhor Jesus nesta noite venha te dar a lei do contentamento. Mas tem pessoas que querem guardar dinheiro dentro do coração. Olhe para cá, caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. Tome cuidado. Ou você adora a Deus, ou você adora Mamon. Ou você adora Deus, ou você adora o dinheiro. Muitas das vezes é melhor você estar em um trabalho onde você tem tempo de ir para a igreja, ir para o culto, buscar o inflamar do Espírito Santo, da presença do Senhor, do que trabalhar em 1, 2, 3, 4 empregos e às vezes estar num saquetel furado. Às vezes, quanto mais você junta, menos você tem. Porque trabalha, mas não é um abençoador da obra do Senhor. Trabalha, mas só guarda. Quando morre, fica para os parentes fazer o inventário. Porque, repito, caixão não tem gaveta. O imperador Alexandre Nero, quando ele morreu, ele deixou a mão para fora, para dizer que ele não poderia levar nada. Isso é história. Você conhece história? Você aprendeu isso na escola? Ou seja, Nero, quando morreu, ele deixou a mão para fora, dentro do caixão, para dizer que ele não estava levando nada deste mundo, nada ele trouxe e nada ele vai levar. Jó disse, nu eu vim e nu também eu vou voltar. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então guarde esta palavra, preserve a presença do Senhor no teu coração, aleluia, busca o Senhor em espírito e em verdade. Estamos vivendo uma época onde muitos estão parando com facilidade, e você não pode parar. Olhe para cá, você está proibido de parar, sabe por quê? Você é referência para alguém que você já pregou a palavra de Deus, você é referência para alguém que você já evangelizou, você é referência para alguém que você pastoreou, você é referência para alguém que você aconselhou. Tem pessoas que observam você, tem pessoas que ficam de olho em você. Você não pode parar. Os céus estão em torcida, os anjos do Senhor estão dizendo, pastor Márcio, você não pode parar. Filho de Deus, você não pode parar. Sabe por quê, irmãos? Porque a salvação é para quem perseverar. Mateus 24:13. E todo aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Preserve a tua salvação. Quase todos os dias, quando eu abro as redes sociais, eu vejo uma foto preta e branca escrito luto, porque ninguém nasceu para semente. Jó 14 diz que todo ser humano tem um prazo de validade, e é Deus que determina os dias e os meses. Leia lá, Jó capítulo 14, diz que os nossos dias estão com o Senhor. Em Hebreus 9:27, diz que a todos cabem morrer uma vez só, segue então o juízo. A questão é, lembra daquele moço que se aposentou, e ao se aposentar, ele disse, alma, já tenho os tesouros guardados para você, guardei isso, guardei aquilo, ficou tudo aí guardado. Aí o Senhor aparece para ele dizendo, louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem você tem reservado? Para quem você tem oferecido? O Senhor quis dizer, ela vai para o céu ou vai para o inferno? Essa alma é de Deus
ou é essa alma do diabo? Lembra daquele filme Ghost? Tem umas pessoas aqui, saudosista, antigo, no filme Ghost, uma alma morreu, veio aqueles vultos pretos, os demônios levando a alma, e aí daqui a pouco morreu um que fazia boas obras. Claro que esse filme fala de espiritismo, e nós sabemos que o único ismo que nos leva para o céu é Jesus, porque Jesus não é religião, ou seja, não tem como eu falar com os mortos e voltar. Isso é necromancia, é o engano que Saul caiu no Antigo Testamento, porque demônios se manifestam como pessoas mortas. Ele conhece a tua voz, ele conhece a tua história, ele sabe de onde você veio. Então, ele vai dizer tudo o que aconteceu no teu passado, e você acredita que alguém veio do mundo dos mortos, e aonde você é enganado, porque Deus proíbe, guarde isso, Deus proíbe a necromancia. O que é necromancia? Falar com os mortos. Morreu, irmãos, uma vez, acabou. Segue então o juízo, morreu, acabou. Segue-se então o mundo espiritual, e ali sim nós sabemos que é o mundo intermediário, aonde está ali o Guiena, o Tártaro, o Sheol em hebraico, Veja as palavras, irmãos, o Hades, na mitologia grega, é ensinado sobre o Hades, o deus do fogo, é um demônio que aparece grande, mandando no inferno. Mas, na verdade, a chave do inferno ainda não está nem na mão do diabo, porque o inferno, segundo os teólogos, como o pastor Juliano Fraga, um excelente exegeta, um excelente pregador do Apocalipse, ele diz que quando alguns louvores diz que Jesus foi lá no inferno, tomou a chave do diabo, pisou na cabeça do diabo, isso é heresia. Por quê? Porque o diabo nunca teve a chave, ainda não foi inaugurado, irmãos. Não, aleluia. Mas nós sabemos que Jesus, ele desceu, como Pedro diz, lá no Hades, no estado intermediário, para anunciar a sua vitória na cruz. Mas ele não foi pregar a palavra de Deus é pregada para quem é vivo. O evangelho de Jesus Cristo é pregado para quem é vivo. A palavra de Deus é pregado para quem é vivo. Me prova, pastor Márcio, vou te provar. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, a partir do versículo de número 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado, esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado de Lázaro, que jazia. A palavra jazia vem de jazigo. Jazigo fala de morte, ou seja, ele morria aos poucos, pelo descaso da sociedade, aos poucos. E ele jazia cheio de chagas à porta daquele. Ele desejava alimentar-se com migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as suas chagas. Ou seja, os amigos daquele morador de rua eram os cães. Olhe para cá, alimente uma pessoa por 10 dias. Fala ou não, essa pessoa fecha a cara para você, porque você vale o que você tem. Porque o que muitos querem são as tuas virtudes, é o teu serviço. O que eles querem é o seu dom. Muitos não querem você pelo que você é. Mas alimente um cachorro por 3 dias ou por um dia. Esse cachorro, ele fica pelo menos 1 ano ou mais sem se esquecer de você. Aqui na rua tem alguns animais de rua. Tem 3, morreu um, tem 2. Certa feita eu levei um marmitex para um deles. Todas as vezes que eu passo na rua, ele abana o rabo e se lembra de mim. Porque o ser humano é ingrato, não quero generalizar. Mas o ser humano se esquece, aleluia, de retribuir, Mas os animais, muitas das vezes, são mais prudentes do que muitos seres humanos. Vou repetir, alimente um ser humano por 10 dias. Fala ou não, você vai conhecer quem ele é. Alimente um cachorro por 3 dias ou um dia, ele jamais vai se esquecer de você. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Veja a diferença, o mendigo, o morador de rua, Lázaro, que não era o irmão de Maria, mas era o outro Lázaro, ele morreu, e os anjos do Senhor o levou para o seio de Abraão. O paraíso ainda não tinha sido inaugurado. A palavra paraíso, ela é de origem persa, significa lugar de delícias. No seio de Abraão, irmãos, aleluia, morreu também o mendigo. Veja, Lucas
16, verso de número 22. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. Acabou. Não tem nem muito detalhe. Meu Deus, não tem nem muito detalhe, irmãos. Morreu, foi sepultado. Dali para diante vem o juízo de Deus. Aonde foi morar a alma deste rico? Olhe para cá, não é pecado ser rico, mas o pecado é colocar a riqueza no coração, desprezando as pessoas, colocando o amor do dinheiro no coração. Não é pecado ter dinheiro, o pecado é, segundo a Bíblia, você viver no amor do dinheiro. Né? Matar por dinheiro, trair por dinheiro, ferir por dinheiro. Olhe para cá, não vou pregar também uma teologia miserável, não, irmãos, aleluia. Você pode ter e usufruir o melhor dessa terra, mas seja um próspero crente, seja um crente rico, mas crente. Tem muito pobre no inferno e tem muito rico no céu. Como tem muito rico no inferno e muito pobre no céu. Porque depois que morreu, presidentes, governadores, prefeitos, senadores, deputados, vereadores, um dia vai ser julgado por Deus. Como eu disse, caixão não tem gaveta. Caixão não carrega gaveta. Então o que a gente tem na terra, fica na terra. E na glória, a gente vai sem mala, sem caminhão de mudança. E diz a Bíblia Sagrada, ó, verso de número 24 de Lucas 16. E clamando, disse quem? O rico, irmãos. Ele estava no Hades. A palavra Hades é uma palavra grega que significa o estado intermediário ali, onde as almas ficavam mortas, esperando ali o seu julgamento. Foi lá que Jesus desceu para anunciar a sua vitória. Anunciar para Abraão, para Isaac, para Jacó, que estavam no seio de Abraão, e quem sabe os levar para um lugar de delícias, quando ele ressuscitou, porque diz que a terra estremeceu, houve trevas, e muitos ressuscitaram, oh glória a Deus, aleluia. Então este é o lugar intermediário, ou seja, junto, segundo a história, Dimas e Gesta, o primeiro ladrão da cruz. Ei, vida louca, se tiver algum vida louca me ouvindo agora nesta noite, malandragem de verdade é viver. O vida louca, ele se arrependeu na cruz e ele inaugurou lá o paraíso com Jesus nos 45 segundos do último tempo. Mas será que dá tempo? Se eu estiver na rua fazendo coisa errada e levar, de repente, um tiro ou for atropelado, então se arrependa hoje enquanto há tempo. Coloque tua alma para aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente. Reclamando ele quem? O rico, irmãos, ele disse, Abraão, meu pai. É fácil lembrar que o Abraão é pai depois de morto. É fácil clamar depois de morto, irmãos. Percebam que aqui é uma parábola. Algumas pessoas dizem por ser parábola não pode ser levada a sério, mas eu fico no que a Bíblia diz, porque em todas as parábolas que Jesus mencionava, ele não citava nome. E aqui tem o nome de Moisés, tem o nome de Abraão. Para que Jesus iria citar o nome de Moisés e de Abraão? Abraão, a aliança, Moisés, a lei. Para que ele ia citar? Em vão. Então creia que isto foi um fato verídico que aconteceu no mundo espiritual. Ele clamou, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Não teve misericórdia do pobre, mas agora quer misericórdia. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama, atormentado nas trevas. Ou seja, Lázaro em vida ele desprezou. Agora Lázaro lá com o Senhor Todo-Poderoso, ele queria ajuda. Tem pessoas que é assim. Quando é alguém da família, ele quer misericórdia. Mas quando é alguém que ele não conhece, ele quer que morra. Ele quer CPF cancelado. Não, irmãos, olhe para cá. Bandido bom é bandido convertido. Bandido bom é bandido lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ah, mas matou. É Deus que vai julgar. Ah, mas errou. É Deus que vai julgar. Aleluia. E lá ele clama. E lá ele tem sede. E lá ele se lembra da misericórdia. Lá onde, irmãos? No Hades, Lá onde? No lugar, Quer chamar de inferno? Pode chamar de inferno. E ele ali, naquela chama, sendo atormentado. Quem estava sendo atormentado? A sua alma. Meu Deus do céu. Ezequiel 18 diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então a Bíblia me faz entender que quando a gente morre, o corpo vai para a sepultura, o espírito volta para Deus, o espírito é o que nos dá razão, e a alma é atormentada do ímpio,
do que despreza a palavra do Senhor, do que zomba aqui na internet, do que rouba, do que não se converteu, mas fica enganando na igreja. E a alma do cristão genuíno, verdadeiro, vai para o paraíso, lugar de delícias. Vai, aleluia, para a glória, irmãos. Ah, mas eu aprendi que quando a gente morre, a gente fica igual Matrix. Essa é forte, hein? Meu Deus do céu. Tipo Matrix, morre e para. Será? Vai pagar para ver? Vai pagar para ver? Vai pagar para ver? Busque o Senhor Jesus enquanto você vive, porque aqui ele não teve mais jeito. Ele queria ser evangelista depois de morto. Ele queria ser profeta depois de morto. Ele queria misericórdia depois de morto. Ele queria graça depois de morto. Ele teve sede do Senhor depois de morto. Veja que forte, irmãos. Mas Abraão lhe disse, lembra-te, filho. Abraão ainda chama ele de filho. Veja a misericórdia de Abraão. Abraão aqui representa Jesus. A aliança feita na cruz do Calvário. Tu recebeste os teus bens na tua vida. E Lázaro somente males. E agora este é consolado. Quem consola? O Espírito Santo de Deus. Receba o consolo do Espírito Santo aí na tua vida. Receba o consolo do Espírito Santo aí na tua alma. Receba o consolo do Espírito Santo, você que está chorando, você que está passando por prova, você que está com a despensa vazia, você que está com depressão, você que está com doenças psicossomáticas, síndrome do pânico, burnout, borderline, sei lá os nomes modernos que dão no dia de hoje, irmãos. Receba a cura na tua alma. Receba a presença do Espírito Santo aí, o Paracletos. Jesus disse, eu vou, mas o Espírito Santo ele fica e ele convencerá do pecado. Não sou eu que convenço, eu estou pregando. Mas quem convence você do outro lado aí é o Espírito Santo de Deus. Zacarias 4,6 diz que não é por força nem por violência, que o Espírito Santo hoje possa te convencer que você precisa buscar a presença do Senhor. Aleluia. Veja, irmãos, e tu é atormentado. Lucas 16:26, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para cá. Ele disse, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, para que lhe dê testemunho, pois eu tenho 5 irmãos. Ele acreditava aqui no espiritismo. Ele acreditava que depois de morto, se Lázaro ressuscitasse dos mortos e fosse pregar para os irmãos dele, os irmãos deles iriam se converter. Mas lembra do outro Lázaro que foi ressurreto também? Queriam matar o outro Lázaro. Com esse aqui não ia ser diferente, irmãos, porque é muita hipocrisia. Aleluia. Mas o Senhor disse para ele, eles têm Moisés e eles têm os profetas. Ou seja, eles têm a lei e eles têm também os mandamentos. E se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse, não, se não ouvem Moisés, se não ouvem os profetas, ou seja, não dão crédito às leis do Senhor, não dão crédito à palavra do Senhor, desprezam os profetas do Senhor, tampouco acreditaria ainda que algum desses mortos ressuscitasse. Amém? Veja que forte, irmãos. Abraão disse, se não acreditam nos vivos, se não acreditou nos vivos, como vai acreditar nos mortos? E aqui você quebra por terra essa teoria. Morreu uma vez, acabou. Hebreus 9:27. Todos sabem morrer uma só vez. Vindo depois o juízo. Amém? Guarde esta palavra no teu coração. Eu estou pregando aqui há quase uma hora. Eu entrei aqui para pregar 10 minutos. Mas o Espírito Santo me incomodou, me impulsionou a usar esta ferramenta que muitos atribuem ao diabo. Eu tenho que atribuir ao diabo meus dedos, que fica vendo pornografia, fica vendo coisas que não edificam, fica vendo vídeos de coisas que trazem mal para a minha alma. E o que eu mais vejo é o que o algoritmo me manda, porque a internet ela te lê, sabia disso? Esta câmera que está me filmando, ela está com a bolinha verde, eu estou sendo lido, irmãos. Então aproveite para ouvir a palavra de Deus agora, porque um dia até essa mensagem que eu estou pregando vai ser proibida de ser pregado aqui nas redes sociais. Vai na Coreia do Norte, vai na China, vai em alguns países orientais que você vai ver, o celular é monitorado. Um dia, disse Amós, capítulo 8, versículo 11, terão fome, terão sede, mas não fome de comida e nem sede de bebida, mas de ouvir as palavras do Senhor.
este evangelho que é pregado, a Bíblia que é pregado. Então, se nesta noite você me ouviu, está afastado da presença do Senhor e queira voltar para a presença do Senhor, coloca aqui embaixo, eu quero voltar, pastor Márcio, vou orar por você. Deixe nas caixas de mensagem aqui a mensagem. Hoje à noite, de madrugada, eu vou descer no secreto, como eu disse, temos que sair um pouco das redes sociais e buscar o Senhor também no secreto, porque acaba viciando, irmãos, isso aqui. Mas é um vício bom, né? Um vício de pregar a palavra de Deus. É melhor pregar a palavra de Deus do que ser viciado em fofocar, ser viciado em falar mal de liderança, ser viciado em praticar coisas escondidos, né? Onde os olhos do teu líder e do teu pastor não está. Então é um vício bom, mas tudo que é em demasia, tudo que é em excesso, acaba prejudicando. Então vai um conselho também aos pregadores aqui da internet. Quem sou eu para dar conselho, irmão? Mas vai um conselho. Pregue aqui, mas também pregue para você mesmo, de porta fechada, no teu particular com Deus. Amém? Guarde esta palavra. Se você ainda não confessou Jesus como o único e suficiente salvador da tua alma, digita aqui embaixo: eu quero, pastor Márcio, aceitar Jesus hoje. Eu quero entregar minha vida para o Senhor Jesus hoje. E eu vou orar por você. E Ele vai mudar tudo na tua vida. Vai te fazer uma nova criatura. Vai mudar a tua história. Vai escrever teu nome no livro da vida. E você vai ver que a partir de hoje, a tua vida não vai ser mais a mesma. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você que esteve comigo nesta noite. Deus abençoe você, aleluia, que ouviu esta palavra de Deus. Deus abençoe o Alberto. Alberto, eu te vi aqui, filho. Deus abençoe, viu? Que Deus te guarde. Deus abençoe o pastor José Ramalho, meu amigo ali do Jardim Miriam, Diadema. Tem muitos amigos, irmãos, aqui na internet. Deus abençoe os pastores, os líderes. Muitas das vezes não entram diretamente na live, mas fica assistindo por trás das câmeras, nos bastidores. Eu sei que Deus falou com você também nesta noite. Que esta palavra possa ficar encravado no teu coração e nos porões da tua alma. Paz do Senhor a todos. Excelente noite. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Aleluia, Jesus.